Constelações sistêmicas e familiares. Como sair da teoria para a prática? Essa é uma questão que cai aqui direto. Ela vem pelas redes sociais das mais variadas, a gente recebe essa questão. Desde TikTok, passando por Instagram, Facebook, YouTube e uma série de outros canais que a gente tem de comunicação com os nossos clientes ou com o nosso público, com a nossa audiência. Então, essa questão está sempre aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa questão, eu vou te dar um passo a passo. Eu acho que esse vídeo vai ser fundamental. Se você é uma pessoa que busca, de alguma forma, atuar com as constelações, se você tem vontade de atuar com as constelações, ou já pensou em atuar com as constelações, eu acredito que esse vídeo vai ser um vídeo que vai te ajudar muito dentro desse processo. De antemão, já gostaria de te pedir uma coisa também. Muitas pessoas entram aqui no canal e ainda não assinaram o canal, não são assinantes do canal. Se você não é assinante, assina o canal, clica no sininho para receber as novas atualizações e lembra de comentar esse vídeo. É muito importante, seu comentário é muito importante, além do que é importante também que você divulgue um pouco mais esse trabalho. Faça chegar em outras pessoas, porque eu tenho certeza que talvez ele seja útil para pessoas que você conhece. Bom, como é que a gente vai fazer para te dar esse passo a passo? Como é que eu vou fazer para passar esse passo a passo para você, da teoria até a prática? Para isso eu vou usar, eu vou te mostrar qual foi a jornada que eu fiz. E para te mostrar essa jornada que eu fiz, algumas coisas vão ser fundamentais aqui. Primeiro eu vou te falar de 4 pontos que são extremamente importantes dentro desse processo. Esses 4 pontos são fundamentais para que a gente tenha um bom entendimento sobre as constelações e tenha um bom entendimento também sobre o caminho que a gente pode e deve percorrer para chegar até as constelações. Eu sou José Carlos de Oliveira Frois, Carlos Frois, sou diretor da 4 Tempos Curso de Treinamento, já trabalho com as constelações há muito tempo, fui apresentado para as constelações ali final da década de 80, início da década de 90. Então já faz um tempinho que eu atuo com as constelações, que conheço e atuo com as constelações. Tudo aquilo que eu vou te falar hoje vem da prática, vem da nossa grande jornada. Nós temos muitos alunos espalhados por aí, pelo mundo todo, e nós fomos os primeiros também a colocar uma visão diferente sobre as constelações. Como é que você pode usar as constelações de uma forma diferente? Como é que você pode usar tudo isso de uma maneira talvez muito mais pragmática? Pragmática no sentido de poder aplicar, de jogar para o seu dia a dia. De não ficar preso única e exclusivamente no trabalho em grupo, né? No trabalho com grupo. Hoje, especificamente, o que eu vou falar serve para que a gente possa ilustrar essa questão como um todo, indo de um trabalho geral, de tudo aquilo que você pode fazer com as constelações, ou com toda a teoria que envolve as constelações, mas podendo chegar também até o trabalho com grupo. Então, vou te dar um caminho, vou te dar uma jornada. Tudo isso, como eu te disse, foi trazido do nosso dia a dia. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, você pode colocar aí e depois, com o tempo, eu posso responder essa questão. Queria de antemão dizer também que daqui a um pouquinho eu vou colocar um link na tela. Esse link é um link que, se você quiser entrar em contato conosco e tiver interesse, algum interesse, tanto na parte, nós vamos falar de dois caminhos, de duas partes da jornada, uma é a teoria e a outra é a prática. Então, se você tem interesse tanto na teoria quanto na prática, você fala conosco e a gente vai te dar quais são os elementos necessários, tanto para uma quanto para a outra. Mas aqui eu vou dar um plano geral para você. Bom, quais são, então, como eu te falei, eu vou falar de 4 pontos que são extremamente importantes. Vou falar de um mecanismo. Então, esse mecanismo vai ser fundamental para que a gente possa alcançar algumas coisas. E quais são os 4 pontos que eu quero colocar para você inicialmente? Esses que eu vou printar aí na sua tela. Primeiro, o trabalho ele vai além, muito além de Bert Hellinger. Tem algo que é antes, que vem antes de Bert Hellinger e algo que vem depois de Bert Hellinger. É preciso ter uma base. Sem ter uma base, você não consegue fazer absolutamente nada. Eu vou falar para você qual é a base que você precisa ter. Terceiro ponto. Não é uma terapia, nem um processo psicoterapêutico, como muitas pessoas falam. E quarto ponto, é preciso estudar. Então você precisa estudar.
Por que eu estou te colocando esses 4 pontos aí na tela? Porque eu entendo que é a partir deles que você vai poder fazer muita coisa. E a partir daí, você vai também ter uma noção muito mais clara de tudo aquilo que você pode construir com esse trabalho, tudo aquilo que você pode fazer com esse trabalho. Você vai entender, vai ficar mais claro para você quais são os passos que você pode dar efetivamente. Quando eu digo nesse primeiro ponto aí, o trabalho vai além de Bert Hellinger, eu quero dizer que ele vai além do Bert Hellinger e ele começa antes do Bert Hellinger. Bert Hellinger, no seu livro Meu Trabalho, Minha Vida, ele conta a sua história com as constelações. Ele demonstra como é que as constelações chegaram até ele. Mas só a título de curiosidade, servindo como base para você aqui, o importante é que você saiba que as constelações, elas, na verdade, elas já vêm de um trabalho anterior ao próprio Bert Hellinger, ao trabalho do Bert Hellinger. Obviamente que ele desenvolveu muita coisa depois, eu vou chegar rapidamente, eu vou passar. Por isso ele desenvolveu muita coisa depois e pôs muita coisa no ar. E isso foi fundamental para a expansão das constelações, para que elas alcançassem o nível que elas alcançaram, para que elas pudessem capilarizar da forma como elas capilarizaram. Capilarizar, o que eu quero dizer com capilaridade é poder alcançar os lugares que alcançaram e o número de pessoas que elas alcançaram. Hoje você não precisa ir muito longe para você perceber. Basta se você fizer uma pesquisa, você vai ver que tem muitos artistas aqui no Brasil, muitos famosos e conhecidos que já passaram pelas constelações, falam muito bem das constelações. E nós temos inúmeros depoimentos sobre as constelações, depoimentos fantásticos que demonstram o poder desse trabalho. Essa capilaridade começa bem antes. Antes até da gente começar, antes de eu falar um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas dizem o seguinte, é importante colocar isso aqui, eu sei que isso vai ser fundamental para o processo como um todo. Existe uma corrente, que é uma corrente muito contrária às constelações. É a mesma corrente que é contrária à psicanálise, é a mesma corrente que é contrária à yoga, é a mesma corrente que é contrária à homeopatia, a mesma corrente que é contrária à acupuntura. Lógico, tem gente que vai falar mal de tudo, e eu entendo como é que isso funciona. É a velha história, quando o poeta nos diz que Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. Ou seja, se aquilo não está dentro do meu campo de conhecimento, se aquilo não está dentro das coisas que eu acredito, se aquilo não está dentro daquilo que eu confio, daquilo que eu acredito, etc., eu não me ponho nem a experimentar algo. Mas aqui eu vou te dar alguns elementos que vão ser fundamentais para quebrar com essas coisas também. Tá? Algumas pessoas perguntam para mim, você não defende as constelações? Porque não precisa de defesa. Eu entendo que eu não sou advogado de ninguém, eu trabalho com as constelações e quem pode falar do meu trabalho são as pessoas com as quais eu trabalhei. E você pode procurar ao longo de eu tenho 30 anos trabalhando com pessoas, eu já treinei milhares de pessoas dentro da Quatro Tempos e já trabalhei com centenas e mais centenas de empresas. Você pode procurar em qualquer lugar, você vai procura na internet, dá uma busca no meu nome, no nome da minha empresa, você vai ver que não tem um ponto que seja negativo sobre o trabalho que a gente faz. Nenhum. Mas você vai entender a seriedade com que a gente olha para as coisas agora, quando eu começar a te colocar algumas coisas. Então, dito isto, é bom que isso fique colocado, é bom que isso chegue até agora, porque senão a pessoa começa a escrever, e olha, não é obrigado a assistir o vídeo, não quer assistir o vídeo, não assiste, vai embora, não fica aqui, mas ninguém é obrigado a colocar, porque não tem, porque é isso, porque é aquilo. Não. Então isso aqui é a título de informação, eu estou fazendo um trabalho aqui informativo e é para isso que serve esse vídeo que nós estamos colocando aqui agora. Então o trabalho vai além do Bert Hellinger, ele começa antes do Bert Hellinger. Esse trabalho tem um fundamento todo na terapia sistêmica. Na verdade, é um tripé que sustenta a terapia sistêmica. Esse tripé é formado, primeiro, por toda uma teoria, que é a teoria geral, tem uma teoria geral dos sistemas, que é do Ludwig von Bertalanffy. Ludwig von Bertalanffy era um biólogo e ele desenvolveu a teoria geral dos sistemas. Ponto, olha, anota isso, porque isso vai ser importante, é dentro da teoria geral dos sistemas que surgem as 3 leis.
Uma lei que fala de pertencimento, outra lei fala de ordem e hierarquia, e a outra lei fala de equilíbrio. Dentro da teoria geral dos sistemas, nós temos essas 3 leis, e além de termos essas 3 leis, nós temos 2 forças, que são fundamentais para que a gente entenda esse processo como um todo. 2 forças são fundamentais, entropia e sintropia. Uma tende a organizar o sistema e outra tende a desorganizar o sistema. Teoria geral dos sistemas é, portanto, fundamental para que a gente entenda as constelações e possa trabalhar com as constelações. Teoria geral dos sistemas, de Ludwig von Bertalanffy, que Ludwig von Bertalanffy era um biólogo. Então, você precisa estudar primeiro Teoria geral dos sistemas, Ludwig von Bertalanffy, e entender que ninguém tira nada da cartola, que as coisas funcionam baseadas em algo que tem muito fundamento. Então, começa por aí. Depois tem um outro lado também. Qual é a outra perna desse tripé que sustenta? A teoria da comunicação. A teoria da comunicação já nos permite entender melhor como é que as coisas se dão dentro dos relacionamentos. E o outro ponto que sustenta toda essa história é a teoria do duplo vínculo ou duplo laço, do Gregory Bateson. Gregory Bateson é considerado o pai da terapia sistêmica. E Virginia Satir é considerada a mãe da terapia sistêmica. Ponto, eu vou falar disso, e isso aqui é importante que você saiba. Então, isso vem antes do Bert Hellinger. Além disso, outros estudos, a terapia sistêmica, a terapia em grupo e o próprio começo das constelações sistêmicas e familiares. Tudo isso começou bem antes do Bert Hellinger. Então aquela historinha de que o padre alemão, que era o padre alemão que inventou 3 leis e tal, tira tudo isso da sua cabeça, não funciona, não serve absolutamente para nada, serve apenas para dar elementos para os seus críticos. Ponto, acabou, esquece isso, deixa isso de lado. Bert Hellinger foi fundamental porque o que ele fez, ele começou a perceber empiricamente, ele percebia que tudo isso funcionava dessa maneira e como é que a gente podia utilizar isso nos relacionamentos. Foi fantástico o trabalho dele, inegável o trabalho dele. Mas tem uma coisa aqui que, então, é fundamental para que a gente entenda. Isso vem antes do Bert Hellinger, e depois do Bert Hellinger há uma sequência. O trabalho continua. Ele morreu, mas deixou um legado para a gente. Ele deixou muitos livros, ele deixou muitos estudos, deixou um legado. Uma outra coisa também, dentro dos livros do Bert Hellinger, quando você for estudar os livros, você tem que entender que cada livro foi escrito num período da vida dele e dentro de um determinado contexto. E aquilo que está escrito dentro do livro tem um contexto específico ligado a uma constelação que foi trabalhada naquele determinado momento. Portanto, tem uma coisa que é fundamental dentro das constelações. Por isso que eu vou chegar nos outros pontos ainda. Eu estou só no primeiro ponto. Por isso que é fundamental que você saiba, você entenda que constelação sistêmica e familiar não serve para dar diagnóstico. Ela serve para auxiliar, ela é um instrumento que vai te auxiliar no desenvolvimento de muitas coisas e no reconhecimento de muitas coisas. Daqui a pouco a gente fala sobre reconhecimento. Então anota isso, que isso vai ser importante. Eu te falei dos 4 pontos iniciais. Qual é o próximo ponto que eu quero colocar para você? Vamos colocar na tela aí de novo. É preciso uma base. Então, é preciso que você tenha uma base. Você entende que é necessário que você tenha uma base a partir do momento que eu começo a falar dessas coisas para você. Quando eu te falo de tudo isso que envolve as constelações, é necessário que você tenha um certo estudo, é necessário que você tenha uma certa base. Sabe por quê? Porque senão você não vai ter sustentação para defender os seus argumentos e nem vai conseguir colocar esse trabalho para frente. As pessoas te atropelam em cima disso, principalmente se elas vierem com argumentos ultra, hiper científicos em cima de você, e aí você não consegue sair absolutamente para lugar nenhum. Então, ter um estudo adequado sobre isso é muito, muito importante. Então, ter essa base vai te ajudar também nos seus atendimentos. Vai fazer com que você possa ganhar corpo dentro desses atendimentos. Vai fazer com que você possa, de alguma forma,
trabalhar melhor com toda essa teoria, com toda essa abordagem que vem das constelações. Bom, outro ponto que vai ser fundamental aqui também, não é uma terapia. Então, as constelações sistêmicas e familiares não são consideradas como terapia. Nós não podemos colocá-las como terapia. As principais críticas que você vai ouvir em relação às constelações é que como é que pode? É uma coisa psicológica, terapêutica, etc. Não. E eu vou te mostrar que não é a partir daquilo que o próprio Bert Hellinger fala. Tem uma frase, tem um texto dele que eu vou colocar na tela para você, a título de informação, e não acredite em nada do que eu estou falando. Não acredite em nada do que eu estou falando. Porque as pessoas assim, por que eu tenho que acreditar nesse negócio de que essas leis estão na teoria geral do sistema? Você não tem que acreditar mesmo, não. Você vai lá e vai estudar o trabalho do Ludwig von Bertalanffy. Você vai entender o que é, como é que funcionam essas 3 leis dentro do trabalho dele, e vai entender dentro do trabalho dele também como funcionam essas 2 forças que eu te coloquei, 2 energias que são fundamentais para tocar o processo que é entropia e sintropia. Você vai lá, você entende tudo isso. Depois você entender, você volta para o vídeo e fala, cara, é verdade, não é? E aqui também, você não acredita em nada do que eu estou falando, você vai, pega o livro dele e você vai ler o livro dele. Mas eu vou colocar na tela para você a título de informação. Tá aí. Olha só, olha o que ele diz aqui, que eu acho que vai ser fundamental para a gente. Ó. A partir de 1982, dei em seminários o que hoje chamo de constelação familiar clássica, e que mais tarde aperfeiçoei com Sophie até chegar a uma nova constelação familiar. No início, eu achava que a constelação familiar fosse exclusivamente um enriquecimento para o trabalho de psiquiatras e psicoterapeutas. Porém, mais tarde, afastei-me dessa opinião. Reconheci que ela também é importante para leigos. Por isso, quando se trata de constelação familiar e de nova constelação familiar, falo não de um método terapêutico. Presta bastante atenção. É ele falando, ele dando essa declaração. Falo não de um método terapêutico, e sim de uma ajuda para a vida. Então essa é uma abordagem, acima de tudo, que te ajuda a reconhecer algo. Pois aquele que irá constelar quer esclarecer algo para si mesmo. Por exemplo, quer descobrir as possíveis razões para uma doença, para as dificuldades no relacionamento com o parceiro, ou para aquilo que o impede de ter sucesso na vida. Então é isso. As constelações não podem nem devem ser consideradas como um método psicoterapêutico, mas sim uma abordagem. Bom, vamos para o outro ponto fundamental que eu coloquei para você aqui. É preciso estudar. Você entendeu que você tem que estudar? Eu acho que você tem que ter um embasamento bom, teórico, que vai te ajudar dentro de todo esse processo. E então o caminho que eu segui, né, esse foi o caminho que eu falei para você, eu vou te dar o meu passo a passo. Eu comecei estudando todos os livros do Bert Hellinger. Eu estudei, e lógico que em todos os livros eu tinha essa percepção. Eu falava, bom, o que ele quer dizer com isso? Será que esse discurso, isso aqui está sendo um discurso homofóbico? Ele está sendo um discurso misógino? Que discurso é esse que ele está colocando? Eu entrava em contato com aquele discurso, eu parava, analisava o contexto como um todo e não apenas fazia um recorte. Isso é um grande problema que a gente enfrenta hoje em dia. Tem um tipo de viés cognitivo, né? O que é um viés cognitivo? É um desvio que alguém tem, é um desvio em termos de pensamento que alguém tem, em que ele busca de alguma forma reforçar algo que ele acredita. E há um tipo de viés cognitivo que é o viés cognitivo da confirmação. Então, uma pessoa, ela tem um preconceito sobre algo. Então, ela acha que algo não funciona, algo não dá certo. O que ela faz? Ela recorta isso, recorta uma parte daqui, uma parte dali, pega uma parte daqui, pega uma parte dali, joga tudo, faz uma salada mista e diz, está vendo? Eu falei que não é assim que funciona. Então, se eu pudesse te dizer algo, eu diria, estude passo a passo. Olhe para o contexto e olhe para o momento histórico em que as coisas surgiram. Então, é necessário
que a gente tenha esse embasamento, é necessário que a gente tenha essa teoria, é necessário que a gente tenha esses conceitos. Porque se a gente não tiver esses conceitos, a gente não chega em lugar nenhum. Então é isso que eu acho que vai ser fundamental. E foi por isso que eu trabalhei tanto, estudei tantos livros e vi tantas coisas, para que eu pudesse entender claramente como essa ferramenta funciona, até onde nós podemos chegar e até onde nós não podemos chegar. Primeiro, precisamos desmistificar e entender que as constelações, elas servem e nos ajudam sob muitos aspectos. Dentro da escola, não é dizer que vai lá, vai mexer com o psicológico da criança. Não. Uma vez que você entende como um sistema funciona, você começa a trabalhar de uma forma mais adequada dentro da escola. Então, você não precisa fazer constelação com as crianças. Não vai fazer constelação com criança. Que absurdo! Não é isso. Não é disso que se trata, mas é chegar na escola e usar os conceitos da constelação para que você tenha uma educação com muito mais qualidade, que seja mais eficiente e mais eficaz. Da mesma maneira, você pode usar na saúde? Pode usar na saúde. Você pode usar no trabalho com muitas pessoas. Muitos profissionais podem usar isso como um instrumento de apoio e suporte dentro do seu trabalho. Ou vai dizer que todo mundo utiliza só aquilo que aprendeu na faculdade? Lógico que não. Você vai pegar outras informações e vai usar tais informações como instrumento de suporte dentro do seu trabalho, que vão te ajudar a elaborar melhor tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala. Ponto. Simples assim. E não necessariamente que você tem que constelar os doentes, tem que constelar as crianças, tem que constelar os professores. Não, absolutamente não, e não é para isso que serve. Da mesma maneira, o trabalho dentro do judiciário. Ai, meu Deus, você vai mexer com o psicológico. Não, é necessário que uma pessoa entenda como o sistema funciona. Se isso nos ajuda a colocar para ela, a ela entender como é que esse sistema funciona e como ela está encaixada dentro desse sistema, se ela está no seu lugar ou não, isso já vai ajudar e vai ser fundamental para que você tenha uma economia de tempo e uma economia de trabalho. Bom isso, não é? Isso economizaria inúmeras horas e um tempo enorme que se gasta com processo no Brasil. Bom, não é? A gente pensar nisso, não é? A não ser que a gente diga, não, isso não serve. E a gente volta para a Idade Média, quando a gente não podia usar nenhum outro instrumento ou ferramenta de auxílio. Ninguém veio para tomar o lugar de ninguém e que isso fique muito bem esclarecido. Por isso eu falei desde o início que não serve como diagnóstico. Ponto, só isso, e isso vai ser fundamental. Então, quando eu entendo todo esse processo, eu entendo que existe um mecanismo para que você saia da teoria até a prática. E qual é o mecanismo para a gente sair da teoria até a prática? O mecanismo, ele envolve 3 passos agora. O primeiro passo, e aí tem uma coisa que vai ser fundamental para a gente entender. O que é capacidade e o que é capacitação? Capacidade é esse potencial que todos nós temos de guardar algo, de acomodar algo, de trabalhar com algo, de produzir algo. Então, capacidade vem nesse sentido. E capacitação esse é algo que a gente vai guardar, é isso que a gente vai mudar, é isso que a gente vai acomodar. Como é que a gente faz a capacitação de alguém? Trabalhando as competências de uma pessoa. Então, como é que a gente trabalha a competência de uma pessoa? A gente vai dar para ela conhecimento, vai oferecer para ela a possibilidade dela trabalhar suas atitudes, suas habilidades e as suas atitudes. Tudo isso levando em consideração os valores desta pessoa e o sistema onde ela está encaixada. Vamos definir sistema até agora, vamos definir sistema. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma inter e interdependente na busca de um objetivo comum, seja ele conhecido ou não. Isso é sistema. Um conjunto de elementos que trabalham de forma inter e interdependente na busca de um objetivo comum, seja ele conhecido ou não, ponto. Só isso. Então, veja, vamos voltar para a capacitação. Capacidade todos nós temos.
Capacidade é essa qualidade que eu tenho, que você tem, que todos nós temos. Além da capacidade, nós temos a possibilidade da capacitação. A capacitação é agregar novas competências. E as novas competências são um conjunto de elementos que precisam e devem ser trabalhados por nós. Então a gente precisa agregar conhecimento, trabalhar a nossa habilidade, a nossa atitude, etc, etc. Os valores e o sistema onde a gente está encaixado. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Então a gente utiliza um mecanismo para isso. Nós precisamos de um mecanismo para isso. E que mecanismo é esse que a gente vai precisar e que a gente vai utilizar aqui? Um mecanismo que nos forneça, que nos dê condições de trabalhar 3 aspectos bem distintos. Esse primeiro aspecto é trabalhar a teoria, toda a teoria. Então, a teoria, quando a gente for trabalhar a teoria, dentro da teoria nós vamos trabalhar toda a parte de conhecimento. Estamos capacitando alguém, vamos dar conhecimento para alguém. Mas essa pessoa, para ela sair da teoria até a prática, não é só o conhecimento que ela precisa. Ela precisa do que mais? Ela precisa trabalhar suas habilidades e trabalhar sua atitude. As pessoas acham que trabalhar com constelação é só você chegar lá e falar umas frases. Eu vejo você, eu vim primeiro, você veio depois, eu sou grande, você é pequeno. Então, ou seja, se ela tiver um manual, ela tem aqui todas as frases, fale tal coisa agora. Será que é isso? Não. É entender qual é o contexto de tudo aquilo, juntar com o conhecimento que você tem. Ter uma habilidade para trabalhar com tudo isso e a atitude adequada para que você ajude esta pessoa dentro de um processo. Então, você precisa de conhecimento. Daqui a pouco eu falo sobre o processo. Guarda aí, porque nós estamos falando do mecanismo que nós precisamos trabalhar, que esse mecanismo trabalha 3 áreas, 3 esferas distintas. A primeira delas é a esfera do conhecimento, da teoria. Teoria. Teoria significa dizer: 2 forças existem dentro de um sistema. Uma força tende a organizar e a outra desorganizar. Por isso o sistema entrará em desequilíbrio num determinado momento e ele buscará a homeostase, o reequilíbrio. É por isso que existe a terceira lei. E não foi porque alguém caiu, bateu com a cabeça e existe a terceira lei. Entende? É conhecimento. Conhecimento te ajuda. Porque eu não tenho isso daí científico. Por isso que eu não defendo. Eu não defendo porque não precisa de defesa. Porque eu sei que aquilo tudo que nós estamos trabalhando tem uma origem, tem fundamento. Eu sei de onde vem, eu sei onde buscar as informações. E é isso que eu quero que você saiba também. Então veja, teoria dentro do mecanismo de capacitação. Teoria, primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o outro ponto? Prática. Teoria e prática. Aí você fala assim, mas é isso que é. Então, teoria, para sair da teoria e da prática, precisa da prática. Não. Você precisa da teoria bem fundamentada e precisa de uma prática adequada em relação a tal teoria. A prática deve ser alinhada com essa teoria. A prática deve trazer outros fundamentos práticos dessa teoria. E quais são os fundamentos práticos dessa teoria? Na teoria, você aborda todos os conhecimentos, todo aquele conjunto de conhecimentos sistêmicos. Na prática, você vai abordar alguns instrumentos e algumas ferramentas práticas para esta pessoa poder atuar.
tem uma outra teoria que a gente vai ver na prática, só na prática que a gente vai trabalhar, que é a fenomenologia. A fenomenologia nos demonstra, nos explica por que uma pessoa olha de um jeito, por que ela olha de outro, o que acontece assim, o que acontece assado. Então não se trata de adivinhar. O mais bonito dentro do nosso trabalho, dentro da nossa formação, da formação que nós temos, é que uma pessoa, ela passa pela teoria, conhece a teoria, e aí quando ela vai para a prática, ela vai ver que ela vai receber outros conhecimentos, são conhecimentos, uma parte é uma teoria, uma teoria ligada à prática em si, e aí ela vai começar a entender como é que ela vai usar aquilo, como é que ela vai poder utilizar aquilo no momento em que ela está atuando dentro de uma constelação. Isso quando você for constelar com um grupo. Você não vai precisar disso para uma outra coisa que eu vou te falar. Você não vai precisar disso. Eu falei que depois eu vou te falar do processo mais à frente. E nessa parte de processo, aí você vai entender melhor como é que tudo isso funciona. Aplicação, processo, aplicação, você vai entender melhor. Já já eu chego lá. Então veja, quando você vem para a prática, você vai precisar entender o fenômeno, como é que o fenômeno funciona. E não é apenas o fenômeno. É como você faz o levantamento a quente, como é que você trabalha com aquela pessoa. Quais são... Nós vamos trazer, a gente sempre traz alguns elementos da Gestalt, a gente traz alguns elementos da PNL e de outros instrumentos e ferramentas, como a terapia provocativa do Frank Farrelly. Então a gente vai entender como é que a gente vai utilizar isso naquele momento da prática para que aquela teoria lá, ela possa, de alguma forma, ser útil para a gente ali a quente, quando a gente estiver trabalhando com aquele sujeito. Mas eu falei para você de um mecanismo em 3 passos. Então, teoria, prática e supervisão. Você precisa de supervisão. E o que significa supervisão? Significa estar em contato com alguém que trabalhe com isso, alguém que já faça algum tipo de trabalho que possa te fornecer informações coerentes com tudo isso. Então, o mecanismo para você ir com muita segurança da teoria à prática envolve 3 grandes esferas. Teoria, que é conhecimento, prática e supervisão. Supervisão é essa parte que a gente pode considerar como mais pedagógica, entende? Que é pedagógica, vem de paidagogos, aquele que pega pela mão e leva alguém para ser nutrido, para ser educado. A educação, ela acontece em alguns passos. É necessário que a gente entenda que a gente tem passos para a educação, que é pegar alguém e levar alguém para ser nutrido. Então, um mecanismo, 3 passos. Agora vamos falar do processo. Dentro do processo, então, anota. Isso aí é lógico que eu ficaria aqui e poderia te dizer e falar de mais coisas. Antes disso, deixa eu te falar. De vez em quando eu estou colocando na tela aqui, eu estou colocando para você um endereço e estou colocando para você um QR Code. Se você apontar o seu celular ou entrar nesse endereço, você vai ser direcionado para falar com um suporte nosso. Esse suporte, se você tem interesse, nós temos as 3 nós temos dentro da nossa instituição. Nós temos a parte teórica. Se você quer só a parte teórica, você vai poder trabalhar só com a parte teórica. Nós temos só a parte teórica que é 100% online, você pode fazer em qualquer lugar do planeta. Nós temos alunos da Alemanha, dos Estados Unidos, a gente tem aluno de Portugal, a gente tem aluno do Japão, a gente tem aluno de vários lugares. Então, pessoas podem fazer só a parte teórica e trabalhar só com a parte teórica. Eu vou te mostrar, eu vou te falar como trabalhar só com a parte teórica já. Só a parte teórica, parte prática. As pessoas, eu queria fazer a parte prática. Eu já fiz uma formação em constelação, eu já tenho uma formação em constelação. Não preciso fazer tudo de novo. Então, nós temos chance de você fazer só a parte teórica. Então, a parte prática, se você quiser fazer a parte prática conosco, você vai estar com outros alunos nossos e você vai poder trabalhar tudo isso que eu te falei. Então, você vai ter acesso a determinados instrumentos e ferramentas que outras instituições e lugares não te dão, que é essa parte da terapia provocativa. Entender o que é uma terapia provocativa, entender instrumentos de PNL, entender todos esses instrumentos que a gente utiliza
para o momento em que a gente vai trabalhar com grupos, constelações abertas. Aquela constelação, tem um constelador, tem um constelado, tem os representantes. Quando a gente vai trabalhar com grupo e quando você pode utilizar isso para trabalhar com as imagens, figuras ou qualquer outro suporte que você venha trabalhar. Então, se você quiser fazer só a parte prática, nós temos também. Então, esses endereços que estão na tela, você pode entrar em contato conosco. Você vai pelo QR Code ou vai por esse endereço que está na tela. Você fala, ó, eu tenho interesse nessa parte teórica, eu tenho interesse na parte prática ou na supervisão. Se você quiser fazer só a supervisão, é onde você vai colocar suas dúvidas, onde você vai colocar seus questionamentos, vai perguntar várias coisas, entender mais coisas que a gente não fala aqui, posturas, etc. e tal, que trabalhar essas coisas todas, isso vem na supervisão. Como eu te falei, melhor mecanismo para isso é isso, né? Entender que tem teoria, prática e supervisão. E que a gente pode trabalhar em todas essas áreas. E depois disso, como é que você vai trabalhar operacionalmente? Isso no dia a dia? Como é que você pode colocar isso nos seus negócios e etc. Às vezes, utilizando só a parte teórica. Nós temos inúmeros alunos que trabalham só a parte teórica. Quem faz um curso só teórico pode trabalhar como consultor sistêmico. E como consultor sistêmico, ele pode dar palestras, cursos, treinamentos. Se você pegar só o nosso curso teórico, a nossa fundamentação teórica é tão forte, tem tanta sustentabilidade, que você pegar aquilo, você vai ver que daria para você montar inúmeros cursos e colocar inúmeros cursos no mercado. Então, quem quer fazer só a parte teórica, pode trabalhar como consultor, um consultor sistêmico e, atuando como consultor sistêmico, poder trabalhar com todas essas coisas que eu te falei. Trabalhar com consultoria, trabalhar com palestras, trabalhar com cursos, treinamentos e uma série de outras coisas que você pode fazer só com a parte teórica. Se você já trabalha com constelação e quer fazer a sua parte prática, você pode vir e nós vamos te oferecer um certificado só da parte prática. Você já atuou, você já trabalha, já fez uma formação num outro lugar e etc e tal. Você vem, faz a sua reciclagem conosco e só a parte prática. Então é bem possível também. E quem faz as duas, faz tanto essa parte, que é a parte de consultor, e depois faz a parte prática, ele vai atuar como um constelador. E aí ele pode trabalhar como constelador, então ele pode atuar de várias maneiras trabalhando como constelador. Mas o que eu gostaria de deixar aqui, e talvez um fundamento mais importante para você, seja exatamente esse. Não perca tempo com discussões infrutíferas por aí. As pessoas ficam discutindo isso, discutindo aquilo, discutindo aquelas outras coisas. Ai, não, porque isso não pode, porque isso pode, porque isso não pode, porque isso não pode. Olha, trabalhar com as constelações significa que você pode oferecer para as pessoas algo muito significativo dentro do processo delas. E aqui cabe colocar onde é que a gente atua de maneira mais forte. Tem vários profissionais que atuam com as constelações, sem constelar em grupo. Professores, médicos, advogados, inúmeros profissionais, engenheiros, pedagogos, inúmeros profissionais. De que maneira você vai trabalhar isso mais forte? No reconhecimento das pessoas sobre o seu próprio processo. É o seguinte, deixa eu te falar de uma coisa que é fundamental para a gente aqui. Imagina que você tivesse um objeto aqui, né? Qualquer objeto dentro da sua casa. Quando é que você pode mudar um objeto de lugar? Algumas pessoas falam, eu posso mudar quando eu quiser. Não. Tem duas respostas que você vai dar logo de cara e que elas não funcionam. Eu sempre falo isso nos meus vídeos e não me canso de falar isso, não. Eu nunca vou cansar de falar isso, porque isso é tão importante que eu não vou cansar de falar. As pessoas acham que só a vontade basta. Quando a pessoa fala, quando eu quiser, é vontade. Quando eu quiser, eu tiro esse óculos e ponho num outro lugar. Isso seria vontade? Não. Então quando eu precisar? Não. Então seria necessidade? Não. Então só vontade e necessidade não fazem as coisas acontecer. Quer ver um exemplo disso? Uma pessoa diz assim, eu bebo, eu queria parar de beber, eu tenho uma vontade de parar de beber, eu preciso parar de beber, mas eu não consigo. Então por que não consegue? Porque não presta, porque é sem vergonha? Não, lógico que não. Lógico que não. Não consegue parar de beber ainda porque falta algum elemento, falta reconhecer algum elemento dentro dessa história. Então, uma parte do processo, de todo o processo, é o reconhecimento de algo.
Então, como é que é esse reconhecimento de algo? O reconhecimento de algo tem a ver com entender como é que esse algo funciona de fato. De onde vem, qual é o ponto, sabe? É entender a origem das coisas. Então, isso é um reconhecimento, é entender a origem de tudo isso, a origem, quando é que as coisas começaram. Então, esse é o reconhecimento. E depois que você reconhece, porque dentro do processo, de um processo de desenvolvimento das pessoas tem reconhecimento, perceber o quanto ela está identificada com algo, se identificar de algo, transmutar, transformar, elaborar, integrar, até que ela consiga mudar as coisas na vida dela. Então, o primeiro passo é um reconhecimento. A gente ajuda muito as pessoas nesse sentido. E para isso, você não vai precisar trabalhar psicologicamente com ninguém. Nada. É como quando uma pessoa diz assim, ó, você está vendo que o seu filho está no meio do... Pô, não tinha percebido. Ponto. Só isso já é fundamental. Então, você pode ajudar muitas pessoas, isso pode fazer uma diferença no seu trabalho e eu espero que dentro desse vídeo tenha ficado claro para você. Eu deixo os links para você, deixei de novo aqui, estou deixando esse QR Code o tempo todo e endereço para você na tela. Se você quiser trabalhar, se você quiser atuar e quiser a nossa ajuda para... seja na parte teórica, na formação como consultor, seja nessa parte em que você quer fazer só a parte prática, ou seja, na supervisão, fale conosco, nós temos turmas regulares, e a gente entra em contato conosco, a gente te passa o valor de investimento e etc, e você vem para dentro e nós vamos sair da teoria à prática rapidamente. Espero que o vídeo tenha te ajudado, lembra disso, 4 pontos importantíssimos, um mecanismo que envolve teoria, envolve prática, envolve supervisão, ou seja, o acompanhamento de alguém que já tem um conhecimento muito grande com isso. Continuar estudando, ter base para todas essas coisas, e assim eu tenho a certeza que você vai conseguir constelar, logo vai estar trabalhando com outras pessoas. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Lembre de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações. A gente se vê no próximo vídeo. Entre em contato conosco que a gente vai ter o maior prazer de te atender, tá bom? Até o próximo.